Lembranças da infância. Do que são feitas as lembranças da vida? As recordações que ficam marcadas no peito ou na alma e que, conforme o vento, vêm à tona a cravar uma saudade doída? São imagens que têm cheiros, são cheiros que produzem sabores, são sabores que compõem canções, são canções que nos transportam pelo mundo da memória. Lembrar de uma sombra de árvore e do sítio dos primos, dos ralados e arranhões nos joelhos depois de uma aventura pelo matagal selvagem do jardim de casa. Lembrar dos doces comidos antes do almoço, dos muitos amigos imaginários que nos acompanharam ou acompanham durante a meninice. Cada recordação está guardada num baú de nossa vasta e seletiva memória, baú que se abre de vez em quando para nos presentear com um momento em que nossas vidas eram vistas com os olhos mais poéticos, olhos de criança. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Claudiano e hoje eu vou contar uma história de quando eu era mais novo. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu, minhas duas tias, minhas duas irmãs e minha prima mais velha estávamos na casa do meu vizinho tomando café, quando elas decidiram ir embora. Da casa do meu vizinho para a minha casa tinha uma árvore bem grande, e para irmos para a minha casa tínhamos que dar a volta na árvore. Eu estava na frente com a minha prima, porque estava com a lanterna, e ela estava dando uma volta quando ela me puxa do nada para a casa do meu vizinho. Eu olho para trás correndo para ver minhas irmãs e elas já estão lá dentro da casa. Eu acho que elas nem saíram de lá. Todas elas foram correndo para a casa do vizinho e eu, sem entender nada, pergunto: "O que aconteceu?" E minha prima responde assustada: "Mateus, você não viu? Um tamanho de uma cobra lá fora, você estava do lado dela." Todas elas estavam assustadas, e eu, que não tonto, na porta procurando a bendita da cobra. Não consegui achá-la, mas chamaram meu avô, e ele a matou com enxada. Depois que a cobra morreu, fui vê-la lá no meio do mato, e ela era muito pequena. Elas se assustaram por um tamanho de uma cobra bem pequenininha. A infância. Ela foi maravilhosa. Aos meados dos meus 6 para 7 anos, crianças brincavam no meu quintal. O que reinava era a felicidade. Não existia tempo ruim. Um dos dias mais legais eram os finais de semana e as férias, pois sabia que os meus primos Giovanni, Caroline, Gustavo, Lucas e Gabriele vinham brincar. Mesmo de idades diferentes, isso não importava. Divertia-me muito brincando
de queimada. Meninos versus meninas. A Gabi, por ser a mais velha, protegia-nos e mandava que corrêssemos para todos os lados sem parar. Mas a minha brincadeira predileta era o esconde-esconde. Palavras que não saem da minha cabeça são 1, 2, 3, 4, 68, 69, 80. Prontos ou não, lá vou eu. Todos escondidos em vários lugares. No bananal, em cima das árvores, embaixo do carro, atrás das casas e do mato. Em silêncio! Quando avistavam a primeira criança, o resto corriam de todos os lados tentando se salvar. Brincávamos de tudo. Pula corda, polícia e ladrão, bolinha de gude, pega-pega, futebol. Não havia brincadeira de menino ou menina. O importante era se divertir. Hoje em dia, é cada um por si e Deus por todos. A tecnologia tomou conta e as brincadeiras foram parando de acontecer. O que ficou foi a vontade de continuar brincando, saudade de uma infância vivida e muito divertida. Ninguém quer mais brincar. Hoje, todos vivem no celular. Por Letícia de Almeida Campos, do 7º ano B. Bom, eu sou o Luiz Eduardo e hoje eu tô aqui pra falar do dia que eu quebrei meu queixo. Na época eu tinha uns 3 anos, eu tava aqui na minha casa com minha avó, daí ela decidiu chamar minha madrinha e minha prima pra vir aqui em casa. Depois de um tempo, elas chegaram com meu pai e minha mãe. Daí a gente almoçou e a gente decidiu nadar, porque tava bastante sol. Minha prima, ela não tinha roupa de banho, então só eu nadei. Quando eu fui nadar, daí eu pensei, vou provocar ela, né? Ela tá ali sentada sem fazer nada. Daí eu comecei a pular na piscina, provocando ela. Daí chegou uma hora que eu pulei e comecei a rodar. Daí eu bati o meu queixo na borda da piscina. Começou a sangrar e eu comecei a chorar muito. Meu pai, ele me pegou no colo, saiu correndo, me colocou no banco de trás do carro. Minha mãe já entrou no carro e daí eles me levaram numa farmácia pra gente fazer um ponto falso. E depois desse dia, eu fiquei com um ponto falso enorme, com um esparadrapo colado no meu queixo. A minha lembrança. Eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, por aí. Meu pai tinha chegado do trabalho. Eu lembro que era um sábado. E ele trouxe consigo uma pipa pra mim, só que a pipa era gigante pra mim. Ela era maior que eu quase. Ela era bem colorida. Eu fiquei muito feliz. Aí, nesse mesmo dia, nós fomos empinar pipa. Minha mãe ficou filmando e tirando fotos. À tarde, nós se arrumamos, claro, depois do banho, pra ir ao shopping, porque todo final de semana nós íamos no shopping. Lá, a gente foi aos parques de diversões, nós também fomos aos restaurantes e ao cinema. Lembro até hoje que minha mãe vive falando. A Júlia, quando pequena, ela amava macarrão espoleto. Então, toda vez que a gente ia ao shopping, todo mundo comia hambúrguer e ela macarrão. Acho isso muito engraçado. Mas enfim. A gente foi assistir filme. E no filme, adivinha qual? Era Procurando Nemo. Enfim, me diverti muito, voltei pra casa e dormi. No dia seguinte, nós fomos na rua andar de bicicleta. E meu pai chegou ao trabalho com uma outra pipa. Só que dessa vez ela não era tão colorida e grande. Ela era uma pipa normal, só que era branca e azul. Essa pipa diz ele que era pra mim,
porque o meu irmão já tinha bastante. Só que ele tinha uma pipa do Mario Bros e do Sonic. Eu sempre gostei muito de jogos. Nós acabamos trocando de pipa. Mas a gente se divertiu muito. Então, como ele ficou muito feliz, eu fiquei bem cansadinha, né? E acabei dormindo. É só isso que eu lembro. Mas enfim, esse foi o meu podcast. Estava na minha aula de judô quando o meu professor terminou a aula. Saí do tatame, peguei meu chinelo e comecei a descer as escadas. Quando eu estava no meio da escada, uma pessoa me empurrou. Meu dedo da mão esquerda bateu no vidro e fez um corte muito feio. Fui para o banheiro, lavei e lá começou a sair muito sangue. Depois meu avô chegou, me levou para o médico. Lá meu pai estavam me esperando, muito preocupado. Mas quando entrei no quarto para tomar anestesia, levei uma anestesia e 7 pontos no meu dedo. Fiquei com muito tempo o dedo enfaixado. Olá, meu nome é Vinícius, tenho 12 anos. Agora vou contar uma lembrança minha de quando eu era criança. Nos meus 5 anos de idade, quando eu estava no pré, gostava muito de brincar com meus amigos na hora do recreio. Mas nesse dia, eu tropecei no chão áspero e rasguei o meu joelho. Mas ainda bem que a professora foi me ajudar. Nesse dia chorei muito, mas é a vida, momentos bons e ruins. Olá, bem-vindo ao podcast da Maria Luísa. Hoje irei recordar lembranças de minha infância. Irei contar sobre a minha primeira viagem de avião. Foi inesquecível. Tudo começou quando meus pais se casaram e planejaram viajar. Mãe teve a brilhante ideia de me convidar para ir junto nessa tal viagem. Como não era boba nem nada, aceitei. Um mês antes, já estava com as minhas malas prontas para decolar naquela imensa máquina voadora. Estava muito entusiasmada, nem consegui dormir direito no dia anterior da decolagem. Enfim, chegamos ao aeroporto. Tudo parecia tão magnífico. Até quase perdermos o avião. Mas nem isso conseguiu abalar com a minha felicidade. Fiz questão de sentar na janela do avião e me diverti o trajeto todo jogando joguinhos. Percebi que naquela cidade onde chegamos era tudo tão incrível. Logo de cara já pude perceber a brisa que vinha do mar. Ficamos hospedados em um belo hotel do litoral. Era incrível. Não poderia ser uma viagem melhor. Andamos de buggy nas dunas de areia, fomos à praia, passamos em vários restaurantes, visitamos o Beach Park e, como era época de Páscoa, pude fazer meus próprios ovos de chocolate no hotel. Aproveitei dia após dia, mas enfim, tudo isso acabou. Tivemos novamente que voltar de avião. A experiência não foi tão boa quanto a primeira vez, pois teve um pouco de turbulência. Mesmo assim, esse fato não estragou nem um pouco a viagem. Hoje, o que restam são somente as memórias boas. Mas nada impede de criarmos outras ainda melhores ao lado de quem amamos. Uma viagem a Ubatuba. Estávamos planejando uma viagem para Ubatuba de uma semana. O ano era 2015, quando muitas situações engraçadas aconteceram. Primeiramente, quando chegamos, fomos jogar ping-pong e acidentalmente joguei a bolinha dentro da privada. Estava com nojo e não queria pegá-la, então deixei lá e fingi que nada aconteceu.
Até que minutos depois, meu tio entrou no banheiro e deu descarga. Nós ficamos apavorados e com medo de nossos pais brigarem com a gente. E até hoje eles não sabem disso. Logo em seguida, fomos para a enorme piscina de 3 metros. Eu e minhas primas Isabela e Johanna pegamos a GoPro e começamos a nos filmar, como se fôssemos sereias. Quando escureceu e esfriou, fomos para a sauna. Entrando lá, tinham teias de aranha, muita poeira e a madeira estava velha. Ficamos com medo porque estávamos ouvindo barulhos estranhos. Moral da história, nunca mais entramos lá. No dia seguinte, eu e meus primos queríamos conhecer a academia e lá fomos nós. Chegamos e eu fui na bicicleta, enquanto meus primos estavam na esteira. Até que um deles, de 4 anos, caiu de cara na esteira e o rosto dele começou a sangrar por completo. Ele começou a chorar tanto que levamos ele para minha tia ver. Ela ficou tão brava que nos proibiu de entrar na academia. A noite teve o luau e a noite da macarronada. Foi incrível, mas depois resolvemos brincar de esconde-esconde às 2 da manhã. Estava assustador, até que fomos dormir. Amanheceu e minha família teve a brilhante ideia de ir na praia andar de banana split. Estava todo mundo pronto, mas eu falei que iria no banheiro. Quando voltei, não tinha ninguém na sala. E como sou lerdinha, fiquei esperando no sofá. Até que minha tia chegou na sala e perguntou por que eu estava ali. E eu disse que estava esperando eles. De repente, ela começou a gritar e a rir ao mesmo tempo, pois eles tinham me esquecido e já estavam lá na praia. Mas meu primo Luiz Felipe, mais conhecido como Lipe, lembrou de mim. E minha prima mais velha voltou para me buscar. E ocorreu tudo bem. No último dia da viagem, o dono da casa foi nos visitar e comer churrasco com a gente. Ele era alemão, não sabia falar português adequadamente e parecia um vampiro de tão branco que era. Como meus tios são brincalhões, eles perguntaram se ele conhecia alguma música brasileira. E para o nosso azar, ele cantou Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, o churrasco inteiro. Anoiteceu e eu e meus primos fomos jogar Monopolis. A partida estava super emocionante, até que meu primo Rafael se levantou para jogar o dado e era sua última chance. Ele perdeu e se jogou na cadeira de raiva. E foi assim que a cadeira e ele saiu rolando o degrau abaixo. Ficamos rindo por uns 30 minutos e ele não sabia se ria ou se chorava. E essa foi a minha lembrança que jamais vou esquecer e que vai ficar para sempre no meu coração. A cicatriz na sobrancelha. Essa história é muito marcante, literalmente. Meus pais sempre me contam assim. Era domingo, na hora do almoço. A minha mãe estava fazendo o almoço, então me deixou com meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 3 anos. Estava brincando com triciclo. Eu pedalava e meu pai me empurrava para trás. Eu pedalava e ele me empurrava. Até que teve uma hora que, meu Deus, meu pai se distraiu com o futebol que ele estava assistindo. E só foi ele dar uma olhadinha que eu já sumi. Quando ele foi ver, estava descendo morro abaixo da garagem. Então ele se desesperou e saiu correndo atrás de mim. Mas já era tarde demais. Quando notou, eu já estava berrando porque tinha dado de cara no portão. Depois ele ia descer correndo e ver a minha cara toda sangrando. Eu tinha batido de cara com o portão. E então, depois de ouvir os gritos, a minha madrinha, o meu padrinho, a minha mãe, todo mundo foi ver o que tinha acontecido.
A minha mãe ficou muito preocupada. Eu só tinha 3 anos e fiz um corte na sobrancelha. Tava sangrando horrores. E agora, leva ela no hospital ou não leva? Não é necessário. Nem foi profundo. No fim, eu acabei nem indo no hospital. Só dei uma limpada na sobrancelha e tudo certo. Mas estou com uma leve marca na sobrancelha esquerda que eu acho que nunca vai sair. Enfim, essa foi a minha história marcante, literalmente. Entenderam o trocadilho, né? Bom dia! Seja muito bem-vindo ao meu podcast Lembrança de Minha Infância. Bom, quando eu era pequena, com 5 anos de idade, fui para a praia pela primeira vez. Levei tudo que tinha direito: baldinho, boia, bola, brinquedo e muito mais. Eu lembro que no primeiro dia eu tava assim, meio com medo do mar. Então eu não entrei, só fiquei ali na areia mesmo, brincando com todos os brinquedos que já tinha levado. No dia seguinte, eu e meu pai, a gente prestou atenção que tinha muito buraquinho na areia. Então a gente começou a cavar e a gente achou vários, como é que se diz? Siri. Aí nós colocamos tudo dentro do baldinho para depois soltar na beira do mar. No terceiro dia, foi assim o dia mais feliz da minha vida, que foi quando eu perdi o medo do mar e entrei de uma vez por todas. Eu amei. E aí meu pai viu que eu tinha ficado triste por causa que era o último dia. Então, ele resolveu alugar a casa por mais 2 dias. Então, de vez de ficar 3 dias, eu fiquei 5. E foi os melhores dias da minha vida, que foi quando eu conheci o mar pela primeira vez. Olá pessoas, bom dia, tudo bem? Hoje eu irei contar a história de quando eu quebrei o braço. Bom, eu estava no maternal realizando as atividades, até que a hora do lanche chegou. Depois de comer meu lanchinho, fui brincar. Decidi subir em cima de um brinquedo, que era o trenzinho. Eu estava pulando em cima do trem, mas depois eu tive a brilhante ideia de pular do trem. Aí eu bati o braço em um muro e caí em cima dele. Comecei a chorar muito. Tiveram que chamar minha mãe, que estava dando aula em outra sala. E devido a esse tombo, eu precisei fazer uma cirurgia e fiquei com um pino no meu braço durante 3 meses. A história da minha lembrança começa quando minha tia sugeriu ao meu pai que fôssemos a um parque aquático. O parque era até bem perto de Santa Isabel, mais ou menos 1 hora. Mas, como sempre, muito bem localizados na cidade, acabamos nos perdendo na estrada. E acabamos chegando em Minas Gerais. Como, eu não sei. Sei que demorou muito essa viagem. Tava muito calor e eu e meu primo nunca se demos muito bem, mas sempre respeitamos muito um outro. Mas a gente brigou tanto nessa viagem, mas foi tão divertido. E eu e meu primo ficamos ouvindo música no fone durante a viagem. A música que mais ouvíamos foi Chandelier da Cia. A viagem estava indo bem até que eu e meu primo começamos a brigar para saber qual era a melhor música da Cia. Estávamos em dúvida entre Chandelier e Elastic Heart. Nós começamos a brigar tanto que meu pai quase bateu o carro. Sinceramente, não lembro muito dessa viagem, mas lembro que eu e meu primo brincamos muito na piscina. Também lembro que tinha um toboágua bem alto. Ele tinha um formato de uma baleia. Nessa viagem, meu primo caiu no chão do banheiro e machucou o bumbum. Eu lembro que eu ri tanto que eu caí no chão. Também eu e meu primo estávamos andando na rua, depois desse episódio que ele caiu no chão. E a gente ia comer um hot dog. Aquele de barraquinha mesmo, que a gente nunca teve muita frescura pra comida. Então a gente chegou lá, só que
passou perto um Fusca azul. Eu só sei que eu vi primeiro que meu primo, então, como sempre, a gente muito bem intelectual, eu dei um soco no braço dele. Só que como ele estava com o bumbum machucado, ele já estava meio bambo, assim. Então, quando eu dei um soco nele, ele caiu no chão. Eu só sei que eu ri tanto, e essa é uma das minhas lembranças mais felizes, assim, que eu tenho disparado. Porque foi um tempo que eu passei muito com a minha família. E um tempo que, por mais que eu e meu primo brigamos a viagem toda, tipo, a gente quase se odiou a viagem toda, foi muito divertido. Olá, bom dia, meu nome é Cauã e hoje eu estou aqui para contar a história de como eu ganhei a minha amada cachorra Chloe. Era dia 26 de novembro de 2016. Meu pai não estava em casa, pois ele estava entregando um sofá para uma senhora que morava em um condomínio, em Arujá. Tinha 4 semanas que minha outra cachorra tinha tido 4 filhotinhas, mas que por conta de vários imprevistos e doações, ficamos somente com uma. A Muzinha, que por sinal é uma gordinha fofucha. Eram 4 horas da tarde, estava um dia nublado. Até parecia que ia chover, mas no fim não choveu. Mas eu não tô aqui pra falar de tempo, tô aqui pra falar da minha cachorra. Então, retornando ao assunto, havia sido nesta hora que o portão da minha casa abriu e o meu pai entrou com a sua antiga caminhonete a correr. Até aí tudo normal, como sempre. Mas quando ele abriu a porta da caminhonete, saiu uma dálmata chamada Chloe. Corrigindo, saiu e entrou. Pois quando saiu do carro, ela foi afrontada pela mãe da musa, a Fofinha. Que Fofinha é só a cara, porque é a cachorra mais brava que eu já vi. Mas foi aí que percebemos alguma coisa diferente. A Chloe não era a única que estava com medo. Fofinha estava rangendo brava, mas escondida debaixo da churrasqueira. A musa nem sabia o que estava acontecendo, pois era apenas uma filhote ainda. Meu pai disse que sua cliente estava procurando um lar para a dálmata, porque na casa dela a varanda era muito pequena e ela não gostava muito de cachorro dentro de casa. Então, como agradecimento pela reforma que meu pai tinha feito no sofá dela, ela doou a Chloe para ele. Depois de ter dito isso, ele fez a Chloe criar coragem e sair daquela caminhonete. Quando isso aconteceu, Fofinha sentiu-se amedrontada. Ela ficou por um longo período de tempo, passando a maior parte do tempo debaixo daquela churrasqueira. Claro, depois elas começaram a se entender. Só que isso foi muito depois. E mesmo assim, de vez em quando, elas continuam criando algumas brigas aí. E a musa só olha. Mas voltando para aquele dia, quando a Chloe saiu daquela caminhonete, ela ficou maluca. Ela pulava em todo mundo, passava correndo em todo lugar. E então, meu irmão menor decidiu começar a correr. Foi aí que a gente viu uma das coisas que ela gostava de fazer mesmo. Ela começou a correr atrás dele igual uma maluca. Se ele parasse, ela pulava em cima e derrubava, porque cachorra pesada é essa aí. Pra falar a verdade, isso era bem divertido. Mas, como sempre, o tempo passou. E como qualquer um, ela envelheceu, mas não envelheceu pra velha, envelheceu pra adulto. Corrigindo, então, ela cresceu. Na idade, na altura não. Talvez só um pouquinho na altura. Ela não faz mais as coisas que ela fazia antes. Em vez de correr atrás dos outros, agora ela prefere correr atrás de uma bolinha. Ela faz muita bagunça, muita sujeira. E de madrugada ela decide latir sem parar com os cachorros da vizinhança. Mas mesmo assim, com tudo isso, nós continuamos amando ela.
Estes são os olhos que entendem o mundo pelos rituais da brincadeira. Olhos que se divertem e se encantam com as coisas simples. Olhos que brincam de fazer história, de fazer memória. As lembranças são feitas de vida, de descoberta e de transformações. Esse é o mundo pelo qual devemos lutar. Um mundo onde lembranças sejam possíveis e capazes de modificar o presente. Recordações que ensinam a ver o mundo sempre pela primeira vez. A escola deve ser responsável por gerar memória, por trabalhar com essa poesia, a dos caramujos. Querem saber como é essa poesia? Vamos lá? Vou declamá-la a vocês. Os Caramujos, poema de Manuel de Barros. Há um comportamento de eternidade nos caramujos. Para subir os barrancos de um rio, eles percorrem um dia inteiro até chegar à manhã. O próprio anoitecer faz parte de haver beleza nos caramujos. Eles carregam com paciência o início do mundo. No geral, os caramujos têm uma voz desconformada por dentro, talvez porque tenham a boca trôpega. Suas verdades podem não ser. Desde quando a infância nos praticava na beira do rio, nunca mais deixei de saber que esses pequenos moluscos ajudam as árvores a crescer. E achei que esta história só caberia no impossível, mas não, ela cabe aqui também. Gostaram de cada lembrança que foi mencionada aqui? Então, eu acredito que você também tem uma lembrança para contar. Conte-nos, é tão bom. Eu acredito que será bom para você também. Obrigada.